faixas afetadas são sobretudo no sentido norte-sul. O vento soprou muito forte, com rajadas de oeste para este, e é no sentido norte-sul que é visível este conjunto de danos muito grande. Aqui estou a sul da Marinha Grande, perto da área de serviço da Nazaré. São dezenas de quilómetros, com árvores tombadas sobre as faixas de rodagem, e o trânsito naturalmente tem que circular com muita precaução. Estou a tentar perceber, temos aqui à direita a placa que sinaliza a área de serviço da Nazaré. Estou a 10 km da área de serviço da Nazaré e o cenário é este que estou aqui a registar.